sobre doações para o Rio Grande do Sul. Muita notícia falsa, ô Beatriz Frenner. Tem muita notícia falsa circulando por aí, entrega, cobrança de impostos. Olha, vamos entender melhor essas questões, porque a Beatriz vai explicar todos os detalhes e de uma vez por todas acabar com essas mentiras que estão espalhando por aí, Beatriz. O principal problema, Matheus Furlan, é que essas fake news, as notícias falsas ou notícias distorcidas fazem muitas vezes com que as pessoas deixem de doar. Então, aquela ação, aquela repercussão de algum tipo de mensagem pode impactar justamente naquilo que é mais necessário nesse momento. A gente tem visto uma corrente de solidariedade tão bonita. Ao invés de compartilhar e incentivar isso, as pessoas acabam caindo nessas notícias. A gente vê fake news aí a respeito de doações que estão sendo travadas. Teve sim um caso específico de alguns caminhões que foram fiscalizados, mas é importante a gente reforçar que as doações estão chegando sim a quem precisa. Os caminhões, tanto de doadores que a gente conversou aqui de Curitiba, do Provopar, do Corpo de Bombeiros, que a gente tanto tem acompanhado, estão chegando para quem precisa. Teve alguma fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas foi uma situação muito pontual e a informação é de que as possíveis multas teriam sido também perdoadas, levando em consideração a gravidade dessa situação toda que o Rio Grande do Sul está vivendo. Além disso, tem também os golpes. A gente está falando de uma situação tão crítica, mas que o golpista vai lá, pega a publicação de um governo ou de uma instituição que é confiável e altera, coloca o Pix dele e compartilha aquilo como se fosse daquela instituição. Por isso também, de certa forma, acaba caindo ali como uma notícia falsa e as pessoas vão fazer ali a transferência de valores para tentar ajudar, mas não olham o nome que aparece. Copiam o código, mas não olham o nome. Por isso é importante também ter esse tipo de informação para garantir que você não faça nenhuma transferência nenhuma transferência inadequada, errada para criminosos e continue ajudando quem realmente precisa. Eu falei para vocês que a gente conversou com quem está mobilizado aqui em Curitiba, mandando aí muita doação, vários caminhões para o Rio Grande do Sul, e é uma pessoa também que ficou bastante revoltada com essa notícia aí relacionada aos veículos que estariam sendo parados e que isso seria uma situação generalizada no Rio Grande do Sul. Vamos entender agora esse perigo das fake news em situações como essa, de catástrofe. Agora, todo mundo junto na reportagem. Essa é uma preocupação mundial. Na palma da mão, ao toque dos dedos, digitar, postar e pronto. Tudo se espalha rapidamente na internet, principalmente as fake news. Realmente parece muito verdade, assim, e a gente acaba caindo. E tem coisas assim que dá para desconfiar que não é verdade. É uma maneira de enganar o povo, né? Um exemplo, eu acabei de ser enganada ontem. E, inclusive, eu estou até aqui tentando correr atrás dos meus direitos para que outras pessoas não caiam nesse mesmo golpe, né? Do meu ponto de vista, eu acho absurdo isso aí, viu? Acho que o pessoal tem que ser mais objetivo nas coisas do que falam, não enganar a própria pessoa, né? Procura uma boa fonte de comunicação, né? De jornal ali, um jornal transparente. E me informo por fontes de jornais, não por internet. Crises políticas, eleições e até a tragédia no Rio Grande do Sul. Situações de grande comoção social também costumam ser alvo daqueles que disseminam informações falsas. As pessoas, elas utilizam aí da emoção, muitas vezes do fato, e acabam, por vezes, disseminando notícias falsas que acabam por prejudicar aí os andamentos dos resgates, os andamentos da angariação de donativos, de doações, para poder a sociedade do Rio Grande do Sul ela se reerguer, e nesse sentido acaba que tem essa comoção completa e as pessoas não verificam a fonte de fato daquela notícia e então acabam por disseminar esse tipo de notícia. Hoje, por si só, no Brasil, a disseminação de notícias falsas não é considerada um crime. Até existe uma discussão sobre isso na Câmara Federal, mas ainda não avançou. Somente no Rio Grande do Sul, diante da catástrofe que o estado enfrenta, pelo menos 8 inquéritos policiais foram abertos para apurar as chamadas fake news. A maior parte envolvendo discussões sobre doações e política na internet. É muito disseminado as questões das notícias falsas eleitorais, com viés eleitoral, e as questões também em situações de calamidade pública, como é agora do Rio Grande do Sul.
por essas situações envolverem bastante questão emotiva das pessoas e também uma gama muito grande da população, então essas duas questões são as questões mais latentes em relação às fake news. A Nicole é gaúcha e mora há 14 anos em Curitiba. A família toda e os amigos dela estão no Rio Grande do Sul e foram atingidos pela enchente. Aqui no Paraná, ela tem comandado uma força-tarefa de doações. Vou mandar um vídeo aqui, ó. A água o pessoal já levou, mas tem bastante água sanitária para limpeza e tem algumas cobertas também, algumas coisas aqui, tem bastante coisa. Rodolfo, perfeito. Muito obrigada de novo. Eu não tenho palavras para agradecer vocês. Logo a nossa van passa aí para coletar, tá bom? Nos últimos dias, ela percebeu que alguns tipos de doação diminuíram e que isso pode ter sido reflexo da disseminação de informações distorcidas. Uma fake news espalhada de maneira incorreta, hoje a internet ela tem um poder devastador. Assim como ela está me ajudando muito nas minhas divulgações e toda hora meu telefone aqui com gente me ajudando para levar essas doações, uma fake news atrasa muito o nosso trabalho. Primeiro, porque gera uma insegurança para quem está doando. Segundo, que é uma inverdade. Para quem busca estender ajuda em um momento de dor, o pedido é que as diferenças sejam deixadas de lado. Não existe partido político agora. Todo mundo precisa de ajuda. Não importa o partido, a gente precisa de ajuda. Esqueçam futebol, esqueçam o partido político. A gente precisa se ajudar. A corrente do bem, ela tem que existir. Muito boa a reportagem, viu, Beatriz Frenner? Eu queria compartilhar com você, olha só, acabei de receber aqui agora, ó, um médico brasileiro, aquele que ficou famoso por conta de um assédio sexual no Egito, inclusive ele foi preso. Ele publicou na rede social, Beatriz Frenner, uma fake news falando sobre a Anvisa, que estaria... enfim, uma série de irregularidades que eu não vou dizer aqui, porque senão o pessoal vai pegar pela metade e vai confundir a cabeça do povo. A própria Anvisa fez uma publicação dizendo o seguinte: é falso o vídeo que está circulando sobre a Anvisa proibir a entrada de medicamentos doados para atender as vítimas da calamidade provocada no Rio Grande do Sul. Quer dizer, fake news, Beatriz Frenner, é crime e tem muita gente compartilhando isso na rede social. E quem cria isso, né, Matheus, falou, quer se aproveitar de alguma situação delicada, como que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, como a gente viu também, por exemplo, durante a pandemia, para tentar vender algum tipo de discurso, convencer as pessoas na base da mentira. A principal recomendação da polícia é sempre buscar os órgãos governamentais, seja prefeitura, estado, governo federal ou outra instituição ali que seja confiável para checar aquela informação antes de compartilhar. Os órgãos de imprensa também fazem isso. Toda a informação que a gente traz aqui antes a gente verifica, a gente apura. Por isso, muitas vezes, quando o jornalismo é confiável, como é o caso aqui do nosso trabalho no Balanço Geral, a gente pode garantir que o telespectador, o internauta, não vai estar recebendo ali conteúdo falso. Todas as informações são apuradas por um time muito grande, né, de jornalistas. Então, sempre verificar antes de compartilhar. Não crie mentiras na internet para tentar ali alastrar algum tipo de discurso. E caso você se sinta prejudicado por causa de alguma fake news, pode procurar a polícia para registrar boletim de ocorrência. Furlan. É isso, o Balanço Geral, como você falou, a RIC, Record, tem esse compromisso. Já outras emissoras por aí, infelizmente, não tem, né, Beatriz? Bom, obrigado, tá, Bia?